O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Podem sentar, por favor, irmãos. É uma grande alegria poder ver aqui nossos jovens, nossos adolescentes do EAC, especialmente. Sejam muito bem-vindos. É um pouco tempo depois do retiro de vocês. Espero que sejam perseverantes. Dom Bosco dizia que a perseverança é a virtude que deve ser mais alcançada pelos jovens, que deve ser mais buscada, portanto. Hoje, meus irmãos, nós vemos este Evangelho de São Mateus, no capítulo 16. É um evangelho bastante conhecido a nós, especialmente porque é o chamado de São Pedro a ser o primeiro a receber as chaves. Este evangelho nós lemos na festa de São Pedro, na sua solenidade, e também em outros momentos da liturgia da igreja. Hoje nós o lemos, o meditamos como sequência do evangelho que nós estamos ouvindo a cada domingo. Nesse 21º domingo, nós vemos então Pedro receber estas chaves, as mesmas chaves que Jesus tem, porque Jesus é a porta. Ele mesmo vai dizer: Eu sou a porta, por mim as ovelhas entrarão. O Senhor também vai se denominar aquele que é a escada, como no sonho de Jacó no Antigo Testamento. O sonho que ele viu uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo por esta escada. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É verdade, e isso está na Escritura. Ele é a única escada, ele é a única porta, mas Jesus escolhe ele mesmo mediadores, alguns que vão ser as chaves, alguns que vão ser também aqueles que descem e sobem pela escada por Cristo, como os anjos, que são mediadores entre Deus e os homens. O protestantismo tirou da humanidade, do cristianismo, tentou tirar com a sua doutrina a ideia da mediação. Mas a mediação entre Deus e os homens está aí desde o início do cristianismo. Nós precisamos sim de mediadores, porque foi o próprio Jesus quem assim nos deu. Quando Pedro declara que Jesus é o Messias, então Jesus lhe dá este primado, este primeiro lugar. Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves
do reino dos céus. Reparem que Jesus não diz aqui que ele dará a chave, mas ele dará as chaves. E muito tem se falado que chaves são essas. Nós vemos na imagem de São Pedro, ele trazendo duas chaves na mão. Pode ser que sejam as chaves do reino do céu e a chave do reino da terra, representada ali por uma chave prata, outra chave dourada, na imagem de São Pedro. Também no Vaticano, nós vemos no símbolo do Vaticano uma mitra ou uma coroa e cruzada com duas chaves que representam a cruz, como elas estão cruzadas, como a cruz de Santo André, em forma de X, e também representa essas duas chaves de Pedro. Essas duas chaves, contudo, segundo a tradição da Igreja, segundo a patrística, nossa doutrina, elas podem representar aquilo que nos leva ao reino dos céus, aquilo que nos leva até o Messias, que nos abre o reino dos céus. Nós ouvimos aqui na carta aos Romanos esta profundíssimas palavras que vai dizer da profundidade da riqueza, sabedoria e ciência de Deus. São inescrutáveis os juízos e impenetráveis os caminhos do Senhor. Como, meus irmãos, nós podemos chegar até Deus, que é impenetrável, imperscrutável? Nós não podemos sondar os caminhos de Deus. Como é que nós vamos nos ligar a Ele? Ainda mais nós, que somos de natureza pecadora. Como vamos chegar até o Senhor? Primeiro de tudo, uma das chaves que nos leva ao caminho maravilhoso de Deus é o caminho da pregação. A pregação deve chegar aos nossos ouvidos, deve nos fazer então despertar para a fé. Precisamos ouvir a pregação da igreja, ouvir a pregação autêntica, não aquela que está cheia de interesses, cheia de ideologias. Hoje é preciso saber selecionar até mesmo dentro de algumas palavras aquilo que vem de Deus, e não cair no erro do protestantismo também, que vai ter a livre interpretação. Ao contrário, buscar aquilo que é a verdadeira doutrina da igreja. Então, conhecer a doutrina da igreja, conhecer aquilo que ensina a igreja desde o princípio, para que nós não sejamos enganados pelos falsos pastores. É preciso, então, ouvir esta palavra e, claro, usar a chave, usar aquilo que eu ouço na pregação para abrir a porta. E esta primeira chave na fechadura é a oração. A pregação deve me levar a orar, a me encontrar com Deus, a aprender, a absorver aquilo que vem da sua mensagem e também viver, encontrar-me com o Senhor no meu coração. Ele está aí dentro. E a segunda chave que nos abre este caminho imperscrutável de Deus é o caminho dos sacramentos. Nós temos o privilégio de sermos católicos, de termos os sacramentos. Começamos com o batismo. Quantas pessoas têm adiado o batismo dos seus filhos e, por coisas tão banais, adiado o batismo e às vezes até nem batizado os filhos por conta de ninharias, coisas que nem se comparam, coisas muito mundanas e muito humanas. É preciso colocar a mão na consciência. Às vezes os pais estão tirando as chaves de Deus, do reino dos céus, da vida dos seus filhos. Estão perdendo a oportunidade de abrir o tesouro de Deus para seus filhos. Então, a primeira chave dos sacramentos é o sacramento do batismo.
Por ele, depois dele, entram todos os outros sacramentos. Alguns sacramentos nós recebemos só uma vez na vida, como o batismo, a crisma, como o sacramento da ordem. Outros sacramentos nós podemos receber, ou algumas pessoas podem receber mais de uma vez, como o sacramento do matrimônio. Se a pessoa fica viúva, então ela está desligada da outra pessoa. Pode ser que se receba. O sacramento da unção dos enfermos também pode, talvez, ser recebido uma segunda, uma terceira vez. Se a pessoa fica com uma doença grave, ela recebe o sacramento da unção. Então, se ela é curada, e muitos são curados com esse sacramento, então ela pode receber novamente se ela tiver de novo uma doença grave. O sacramento da unção também serve para a hora da morte, mas não só para a hora da morte. Não é preciso ter medo desse sacramento. Outros sacramentos, os outros 2 que restaram, são o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confissão, estreitamente ligados um com o outro, que nós devemos receber sempre, sempre. A Eucaristia é o nosso sustento diário. Os antigos já diziam que saco vazio não para em pé. Os pais, quando queriam fazer os filhos comerem, falavam isso. Saco vazio não para em pé, então coma para se sustentar. E precisamos de Jesus para chegar até a vida eterna. Nós não chegaremos à vida eterna se nós não tivermos sustentados com a Eucaristia. Nós precisamos dele. Quem comer deste pão viverá eternamente. E quem não comer? Não sei. Não sei. Jesus disse só para quem comer deste pão. Quem comungar bem a Eucaristia viverá no céu. Agora, quem não comungar, não sei. Pode ser que vá para qualquer lugar. Eu não vou arriscar a sorte. Eu preciso deste pão da vida para me levar até o céu. E para comungar bem, é preciso também confessar bem. Confessar-se ao menos uma vez ao mês. Ué, padre, mas a igreja não diz uma vez por ano? Sim, pelo menos uma vez ao ano. Mas eu digo, para hoje, o mundo em que nós estamos vivendo, com o pecado dilacerado e distribuído, confesse pelo menos uma vez por mês, porque depois a gente até se esquece, se acostuma com os malditos pecados. Achamos que eles são normais na nossa vida. Usemos, meus queridos, essas 2 chaves, as chaves da pregação da igreja, a chave dos sacramentos, para que possamos entrar no reino dos céus. Nós precisamos dessas chaves, nós precisamos entrar no Senhor. Lá na primeira casa onde Dom Bosco construiu, a Casa Valdoco, então tem uma capelinha pequenina e um arco antes de chegar no altar, com vários desenhos que ele ainda mandou pintar. E ali tem vários desenhos, são 7 desenhos dos 7 sacramentos. E tem também, escrito em latim, chaves para o céu, para ensinar seus meninos a olhar todos os dias, enquanto olhavam a Santa Missa, olhar os sacramentos como chaves para nos levar até o céu. E o céu é a Eucaristia que eles viam além daquele arco na igreja, o Santíssimo Sacramento, o altar. Coloquemos aqui a nossa vida, a nossa esperança, meus queridos irmãos, e que o Senhor nos ajude a estar na sua igreja, a estarmos inteiramente. E quem abrir esta porta, ela não será fechada, como diz ali o livro do profeta Isaías, ao administrador Eliaquim: a quem fechar, ela não será aberta. Fechemos, portanto, ao pecado e abramos esta porta com as chaves que a igreja nos dá. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.